Bom dia, estamos aqui, nessa manhã maravilhosa, manhã de sexta-feira. Como você está? Como você, amanheceu, no dia de hoje, Deus preparou um dia maravilhoso para a sua vida. E a presença do Senhor, é a sua melhor companhia no dia de hoje, Se apresenta diante do Senhor, convida o Senhor para esse dia, a qual está, começando. E no final do dia você vai ter muitos motivos para agradecer, É assim que nós fazemos. Nós depositamos diante do Senhor nossos dias, Logo que acordamos. E Deus, Ele transforma aquele dia, num dia para a glorificação do nome dEle. Que Jesus abençoe a sua vida, Nós vamos dar início ao Café com Palavra. Nós estamos na nossa série oração, e nessa série oração a qual nós estamos, nós temos falado essa semana, Nós vamos encerrar hoje. Bom dia, pessoal do TikTok, bom dia você que está chegando agora, E nós vamos estar, dando início ao nosso Café com Palavra, falando, sobre as coisas que o Senhor Deus tem trago dentro da palavra no nosso coração. Nós vamos estar aqui entregando diante do Senhor a nossa vida, como um instrumento para que o Senhor venha fazer a vontade dEle, e nós vamos dar seguimento a esse... Não é um estudo, é a revelação da palavra. E acaba sendo um estudo porque o Espírito Santo de Deus, tudo que Ele traz, nós vamos aprendendo, E quando nós aprendemos com Deus, é a melhor forma, Tem um louvor que fala assim, fala sobre o secreto. Eu amo esse louvor, Ele fala assim: tão lindo é cada momento, e me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Sem ti eu sei que morro. Esse lugar, Esse lugar é o lugar da presença. É o lugar, onde nós temos o nosso refrigério, onde nós temos, nós recebemos o renovo, para as coisas que nós enfrentamos no dia a dia. O Senhor, Ele pega e nos coloca no colo, e é Ele que nos habilita, e nos capacita. Bom dia, Pai Senhor, minha irmã Rosânia, minha irmã Nair, Bom dia, Jamir, Pai Senhor Jesus, Maria Tereza, bom dia, paz. Pessoal que está entrando no TikTok, nós vamos iniciar, com o texto ao qual o Senhor Ele nos entregou no dia de hoje, e nós vamos estar falando, voltando em algo que nós falamos lá no começo. Só que nós precisamos, ter aqui a base do texto para o que nós falamos sobre oração. E ontem nós estivemos falando sobre orar, sobre vencer as tentações, por meio da oração, E a oração, ela caminha junto com a palavra, A oração caminha junto com a palavra de Deus. Não adianta muita oração sem o conhecimento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a base de tudo. A palavra do Senhor é a nossa base, é o nosso alicerce maior, é ela que nos firma, é ela que nos levanta, é através da palavra que nós lemos que o Senhor Ele nos alimenta, E nós necessitamos desse alimento, o nosso pão diário, Você acorda, você toma seu café, você almoça. Bom dia, José, paz, Senhor Jesus. Você toma seu café, você tem as suas atividades já durante o dia que você vai fazer, Mas o nosso dia, em primeiro lugar, nós precisamos depositá-lo nas mãos do Senhor. Nós vamos ler em Mateus, no capítulo 4, a qual vai falar sobre a tentação de Jesus, E vai dizer assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome.
Então o tentador, aproximando-se, lhes disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o diabo deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Essa palavra é muito forte, né? Ontem nós estivemos falando ali sobre vencer as obras da carne através da oração. Vencer as obras da carne através da palavra. E nada mais justo, né, do que nós terminarmos da forma a qual o Senhor Jesus ele nos ensinou, né? Nós vamos encerrar esse tema sobre oração essa semana. E Deus, ele falava no meu coração: a palavra de Deus, ela tem que ser conhecida na nossa boca. Por quê? Não adianta muito orar e se eu não tenho a prática da palavra. Quando Deus ele fala na palavra que ele deseja que nós venhamos a conhecer ele, o que significa isso? Você precisa estar conhecendo os desejos de Deus, a vontade do Senhor, o propósito do Senhor através da palavra dele. Você vai ter intimidade com Deus através da palavra. Você vai se aproximar do Senhor através da palavra. Você vai desenvolver uma intimidade com Deus através da palavra. Porque se você tiver experiência com Deus, se você viver momentos de orações maravilhosos, mas se não for a sua vida baseada na palavra, você vai virar o quê? Um fanático. Vai ser fanatismo. Então a palavra de Deus, junto com a experiência, o conhecimento da verdade, junto com a experiência que você vai adquirindo no dia a dia, na sua vida de oração. Bom dia, Priscila, paz, Senhor Jesus. Você vai ter base, você vai estar firme, você vai estar alicerçado na palavra. Porque Jesus, nós sabemos, né? Ele jejuou o quê? 40 dias e 40 noites. Ele esteve fazendo o quê? A parte dele. Mas quando o adversário veio contra ele, né? Ele orou, ele jejuou. Jesus fez tudo isso, sim. Mas a base para vencer Satanás é o que? Você está firmado na palavra. Satanás conhece quem não pratica a palavra. O demônio não tem medo se você vai passar 12 horas em oração, se você vai passar 3, 4 horas em oração. Satanás treme quando ele sabe que você pratica a palavra. Se você é aquele que pratica, é aquele que anda nos caminhos do Senhor, é aquele que é íntegro, é reto, é justo diante das coisas a qual está escrito na palavra, o que Deus ele vai fazer? O Senhor, ele simplesmente, ele abre sobre você uma proteção a qual você não consegue imaginar. Você não consegue calcular o tamanho da proteção a qual tem sobre a sua vida. A palavra de Deus, ela vai dizer, se não fosse Deus, a nossa alma já estaria na região do silêncio. Se não fosse o Senhor Jesus, o nosso adversário nos engoliria vivos, diz a palavra do Senhor. E Deus, ele quer que você o conheça. E você gera esse conhecimento quando você está na palavra de Deus. A verdade é a palavra. E nós necessitamos disso. Quando nós vemos aqui, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então, vai ter situações que você, né, principalmente quando tenha um propósito na sua vida, que Deus ele permite que você passe por coisas, o Espírito Santo vai permitir, ele vai levar você a esse tempo e você vai passar por essa situação. Mas você vai só passar, porque se você estiver baseado na palavra, firmado no alicerce, que é a palavra de Deus, o que vai acontecer? Você vai vencer essa situação. E é assim que acontece, porque a palavra de Deus vai nos dizer, né? Pois para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do maligno. Nós tivemos no primeiro dia, né? Nós estivemos lendo o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso aqui, o Senhor trouxe-nos a revelação sobre as formas, né? As 3 fases, né? Eu não digo que são só 3, foi as 3 fases que o Senhor me deu nesta semana, a qual nós estamos falando de oração. E as 3 fases são
Eu vou repetir de novo, eu falei um pouquinho todos os dias para que ficasse gravado na nossa mente, no nosso coração. As 3 fases. Pai nosso, eu me coloco o quê? Na posição de filho, que estás no céu. Ou seja, reconheço o trono, a soberania do Senhor Jesus, eu reconheço que ele tem todo o poder, que Ele é soberano e Ele é Deus, tem o comando do céu, terra e inferno. Né? Pai nosso, o quê? Que estás no céu. Estou reconhecendo, porque nós sabemos que o Senhor caminha no meio de nós. Né? Mas quando eu falo Pai Nosso, eu me coloco na posição de filho, eu entendo que Deus, ele é soberano, ele está acima de todo nome. Pai Nosso, o que estás no céu? Eu estou reconhecendo a soberania de Deus. Santificado seja o teu nome. Eu estou o glorificando em espírito e em verdade. Se você orar essa palavra vazio, você não vai receber nada. Você não vai receber nada, porque vai ser palavras vãs. Bom dia, irmã Naí. Bom dia, irmã Elza. Vai ser palavras vãs, vai ser palavras inúteis, vai ser palavras vazias, né? E a Bíblia vai dizer, gritos vazios Deus não ouvirá. E o que quer dizer isso? Às vezes você não está nem gritando. Às vezes você está ali com tanto empenho falando, mas se estiver vazio de prática, vazio de verdade, não é o tanto que você fala, é o quanto de verdade que você carrega. Quanto de verdade tem que você carrega naquilo que você fala com Deus. Porque Deus conhece seu caminho, Deus conhece a sua estrutura, Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe o quê? Que nós somos pó, né? Eu quando tenho alguém, né, que eu preciso, eu geralmente não tenho dificuldade de perdoar, eu graças a Deus, para a glória de Deus, o Senhor desenvolveu isso na minha vida muito cedo, logo que eu cheguei na presença. E eu nunca fui de ficar guardando mágoa, né? Eu tenho outras dificuldades, e essa eu não tenho. Muita dificuldade de perdão, não, eu libero. Já acontece alguma coisa, eu já vou pro joelho, eu libero, eu quero liberar. Por quê? Nós aprendemos também na oração do Pai Nosso ali, a qual se você retém o seu irmão, você não é perdoado por Deus. Primeiro você libera e depois você recebe o perdão do Pai. Primeiro você perdoa, depois o Pai perdoa você. Porque não adianta chegar diante do Senhor com dívidas, chegar diante de Deus retendo alguém, chegar diante do Senhor como se nós estivéssemos sempre cheios de razão, mantendo no nosso coração uma mágoa e Deus não vai ouvir. Mas geralmente quando eu passava em uma situação que eu via que estava mais difícil, dado um certo tipo de ferida, o Senhor ele me ensinou algo para mim, né? Eu não vou falar, você faz isso que isso é regra, não. Eu pratiquei para minha vida. E eu, com toda sinceridade, chegava diante de Deus, Senhor, eu não estou com vontade de perdoar essa pessoa, mas eu sei que a tua palavra diz que eu devo perdoar. A palavra do Senhor me orienta a perdoar. Então, na mesma hora, o Espírito Santo vem e faz o quê? Assiste em nossas fraquezas. Ele nos assiste em nossas fraquezas porque nós não sabemos o quê? Orar como convém. Não foi o que nós estudamos ontem? Então, a palavra de Deus vai dizer, quando você fala o Pai Nosso, você tem que se pôr na posição de filho. E como é que eu faço isso? É muito lindo, Maria Tereza, a oração do Pai Nosso aqui é tremendo, coisa linda. Como que eu faço isso? Como que eu me coloco na posição de filho? Né? Observa-se pela palavra que vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se Ele não trouxer. Você só consegue estar diante de Deus como um filho, passando pelo caminho, chegando a Ele através de Jesus. O único mediador entre Deus e o homem, né? Na terra, o homem na terra e Deus, né, nos céus, o único mediador que tem é Jesus. Ninguém, pela Bíblia, pela palavra, ninguém pode mediar. Ele vai interceder por nós, ser mediador. Não, ninguém pode se colocar no lugar de mediador. Você pode orar, você pode ser intercessor, sim, mas mediador não tem ninguém que é o que toma esse lugar, senão o lugar é de Cristo. Jesus é o mediador entre Deus e o homem, Ele é o caminho, Ele é o advogado, Ele é aquele que, Ele junto ao Pai, Ele rogou para que o Espírito Santo viesse, né? A Bíblia diz o quê? Eu vou subir e eu vou rogar ao Pai para que o Consolador venha. E quando ele chega, quando Jesus é ressurreto, a palavra de Deus vai nos dizer que ele fala ali, não me detenha porque eu não fui ao Pai ainda. Então antes de se apresentar, ele vai ao Pai. Mas como ele havia prometido, ele faz o quê? Eu vou rogar ao Pai para que vos envie o que? O Consolador. Ele roga ao Pai, ele desce, ele se apresenta e o que acontece? Logo que Jesus se apresenta, ele chega diante dos discípulos, ele aparece diante deles, né? E imagina-se o susto que foi, que a palavra relata isso. Ele chega, ele sopra. Recebei o Espírito Santo. E eles recebem o Espírito Santo.
Eles receberam o Espírito Santo. E a palavra vai dizer logo em seguida que lhes foi aberta. Então lhes abriu o entendimento. Eles receberam a pessoa do Espírito Santo. E nós já vamos chegar, né, falando sobre o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, quando ele está na sua vida, quando ele está na minha vida, há uma mudança de caráter, há uma mudança, há uma transformação de caráter, há uma mudança de conduta. Eu não estou falando do batismo, tem o batismo com o Espírito Santo e no Espírito Santo, são coisas diferentes. Quando a Bíblia vai dizer que desce o Espírito Santo, quando Jesus desce, quando ele sopra, recebei o Espírito Santo e ele lhes abre o entendimento, eu só vou conseguir ter o entendimento da palavra, do que está acontecendo no momento, do propósito de Deus, a qual Deus me chamou, me capacitou, assim como você, se eu estiver com o entendimento aberto pelo Espírito Santo, por Jesus. E observa-se que quando ele chega, o Espírito Santo, ele sobe, ele desce e ele roga ao Pai, ele sopra e ele fala, recebei o Espírito Santo. E eles recebem o Espírito Santo. Jesus lhes abre o entendimento. E que ele diz, ficai em Jerusalém até do alto sejais revestidos de poder. Fazer a obra de Deus, fazer algo sem ser preparado, sem estar revestido de poder, é se colocar na mira de Satanás, dando legalidade para ele atacar. Por quê? Nós tivemos a semana toda falando de oração. Hoje nós vamos pegar todo o conjunto completo daquilo que é necessário para que as nossas orações sejam respondidas, né? Embasamento bíblico. Aqui a gente faz o quê? A gente lê a Bíblia e nós estamos entregando aquilo que o Espírito Santo revela. Somente isso, sem inventar nada. Porque quando nós servimos ao Senhor, nós não temos a necessidade de inventar nada. E a palavra de Deus vai dizer, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo já estava sobre a vida deles, vocês estão entendendo? O Espírito Santo de Deus já estava ali porque Jesus o quê? Lhe soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Faltava o quê? Faltava o revestimento de poder. O revestimento de poder, né? Eles recebem, nós vemos no livro de Atos 2, né? Eles recebem o revestimento de poder, ao qual desce, né? Eles permaneceram o quê? Em oração. Eles permaneceram o quê? Na palavra. Eles ficaram em oração. Os discípulos, né? E aqueles que estavam ali com eles, a palavra, ela vai dizer que onde esse pessoal estava em oração, o chão em volta tremia. Então você consegue imaginar o que havia com eles ali, qual atmosfera, qual presença, tamanha presença ali, porque o chão tremia. Imagina se você vê o chão tremer enquanto você está orando, você entende que algo no mundo sobrenatural, no mundo espiritual está movendo no mundo físico. Há uma interferência do mundo espiritual no mundo físico por causa das orações. E foi na oração que o anjo do Senhor, não uma vez só, apareceu diante do arraial, entregando não só uma resposta, como várias, diante do exército que lutava e pelejava nas guerras pelo Senhor. A vigília, a quarta vigília, ela se encerra às 6 da manhã. Horário em que o anjo do Senhor, várias vezes na palavra, você vai ver que ele aparecia para entregar a resposta e para lutar. Davi não ousava sair para a guerra. Bom dia, Cláudia, Pai do Senhor Jesus. Ele não ousava sair para as guerras sem o anjo do Senhor se apresentar ali no arraial. Ele não ousava, nós vemos vários exemplos na palavra, né? Porque são vários textos, eu vou falando rapidamente. E a palavra de Deus, ela vai dizer, quando esses homens estiveram em oração, né? Ali no livro de Atos 2, se você ler todo o capítulo, você vai conseguir entender. A oração foi a permanência que eles precisaram manter para que eles estivessem recebendo de Deus o revestimento de poder. Eles já tinham recebido, aí você fala, eles foram batizados com o Espírito Santo lá em Atos 2. Não, eles receberam o revestimento de poder. Eles receberam o Espírito Santo quando Jesus é ressurreto, chega diante deles ali, né? Jesus chega até a pedir algo para comer, né? Segundo a palavra, porque eles estavam assustados, como eu e você, acho que a gente até ia correr, né? E Jesus sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Então eles receberam o Espírito Santo e lá em Atos 2 receberam o revestimento de poder. Com o revestimento de poder, receberam o falar em línguas. E receberam falar em línguas e ali eles começaram a falar novas línguas. E haviam várias nações ali. Haviam povos de várias nações ali. Não, acho que de 15 mais ou menos. Você pode ver ali na palavra.
Se você for pegar um estudo, eu acredito que dá por aí, ou até mais. Haviam várias nações ali. Só que o que acontece? Aquelas nações começaram a entender na língua materna o que aqueles homens estavam falando. E eles estavam o quê? Orando em línguas. Eles foram revestidos do poder do Senhor. Bom dia, Darlene, tudo bem, paz? E eles foram o quê? Revestidos do poder de Deus. Quando eles receberam o revestimento de poder, começaram a falar em outras línguas, o povo de outras nações, os povos de outras nações, ouviam na sua língua materna. E quando eles ouviam na sua língua materna, o que eles ouviam nessa palavra? Eles ouviam sobre as grandezas de Deus. Eles oravam em língua e quem que traduzia? O Espírito Santo. O próprio Espírito Santo. Eles orando em língua e o Espírito Santo traduzindo. Porque a Bíblia vai dizer, eles falavam, e eu não estou aqui inventando não estou tirando atrás da orelha. Se você for ler em Atos 2, você vai ver que é isso. Eles falavam e eles entendiam. Não diz que tinha alguém traduzindo, diz que eles entendiam na sua língua materna. Então quem que levanta a igreja, quem que começa a obra, que edifica a igreja, é o Espírito Santo. Então por que eu falo sobre... Nós estamos essa semana falando sobre oração e nós estamos fazendo todo um apanhado desse. Palavra, oração, jejum. E primeiro alicerce para você ter sucesso nas suas orações é você respeitar o princípio que é andar na palavra. Andai, o quê? Em espírito, foi o que nós falamos ontem. E assim não satisfareis o quê? As concupiscências da carne. Porque quem anda no espírito não faz aquilo que ele quer, mas ele faz o quê? A vontade do Pai. Se você anda no Espírito, você está o quê? Mortificando a carne. A única forma de vencer tentações, a única forma de vencer desejos carnais, né? A única forma, só se você já for corpo glorificado. Para você, porque Jesus, o Espírito levou ele ao deserto para ser tentado por Satanás. Por quê? Por causa do propósito, por causa daquilo, ele precisava vencer aquele demônio, ele precisava vencer a Satanás ali de todas as formas. Ele venceu Satanás com a palavra e venceu, tomou as chaves do inferno, quebrou o jugo da morte, do pecado que estava sobre a nossa vida. Eu e você, nós não tínhamos direito, nós não tínhamos nada. E o Senhor Jesus, ele fez o quê? Ele venceu com a palavra, ele foi o sacrifício vivo, Jesus é o sacrifício vivo, é o Cordeiro, a qual foi morto, ressuscitou, está sentado à direita do nosso Deus Pai. Essa é a palavra que salva, essa é a palavra que cura, essa é a palavra que liberta. Ah, mas eu preciso de uma oração, sim, mas se você não estiver baseado na palavra, você não vai conseguir nem orar. Você vai fazer o quê? Você vai fazer orações, e você não vai ter resposta. Por quê? Em primeiro lugar, a Bíblia vai dizer o quê? Andai no Espírito, né? E você chega diante do Pai sendo filho. E quando você é filho, gente, imagina só, o pai, né? Nós somos pais terrenos. Imagina você que nós não conseguimos desprezar os nossos filhos. Lógico, né? Toda regra tem sua exceção. O mundo tá difícil, nós temos visto coisas. Eu tô falando dentro da normalidade daquilo que o Senhor nos chamou para ser, né? Nós não conseguimos ficar desprezando os nossos filhos, nós queremos dar boas coisas para ele. A palavra de Deus fala isso, né? O filho, se chega um estranho na sua casa, se você vai fazer algo, né? Vamos ser sinceros agora. O que você vai atender quem primeiro? Você vai atender o seu filho. Você não vai atender o estranho. O estranho não conhece você, não tem intimidade com você. Filho tem intimidade, filho você conhece. Filho você sabe quando nasceu, como nasceu, o que aconteceu no nascimento, o que aconteceu no crescimento. Filho tem intimidade com o pai, tem um relacionamento com o pai. Agora o estranho não. O estrangeiro não tem, né? E a Bíblia vai dizer, a palavra do Senhor, ela vai nos orientar que nós necessitamos, né? Aí eu engasgando aqui. Tomar água porque eu falo muito rápido. Nós necessitamos de andar o quê? Na palavra. Vai orar? Vou. Vou jejuar? Vou. Eu vou clamar ao Senhor? Eu vou, mas eu preciso da palavra. O que salva é a palavra. O que liberta é a palavra. O que traz vida é a palavra. O que traz fôlego de vida, a palavra. Não adianta, eu posso chegar aqui, posso inventar, falar, você vai fazer assim, você vai fazer assim. Se você não estiver na palavra, você não recebe. Se você não estiver na palavra, você não recebe nada. Por quê?
Porque muitas vezes, quando nós vamos para uma batalha, né? Nós vamos vencer uma batalha, nós vamos estar em batalha de oração, nós levantamos um clamor. Eu fiz isso aqui ontem dentro de casa, ontem eu estava aqui de mão estendida, Senhor, em nome de Jesus, porque eu comecei a sentir no mundo espiritual um movimento, e eu falei, esse movimento não é de Deus. Eu senti no mundo espiritual um movimento começando a se intensificar, e a gente sente, o nosso físico sente, né? Se tiver mais alguém na live desse jeito, pode falar. Mas eu sinto no meu corpo. Quando começa um movimento espiritual diferente, eu senti. E o Senhor falou assim, levanta um clamor. E eu ergui as mãos e eu levantei um clamor e eu comecei a guerrear, né? Guerrear. Senhor, em nome de Jesus. O Senhor abate, joga por terra esses espíritos infernais, a qual vem para trazer. E o Senhor foi me entregando e eu fui clamando. Mas ali eu precisava o quê? Estar na palavra. E eu gosto de quê? Orar sobre a palavra. Porque se você quer vitória, é orar sobre a palavra. Você orar sobre a palavra é orar e o quê? Você ter respostas. Tem respostas que vai chegar só no tempo de Deus. Elas vão chegar somente no tempo em que Deus determinar para a sua vida. Mas tem respostas que elas podem ser antecipadas com a gente vivendo na presença de Deus, andando com o Senhor, caminhando com Deus e recebendo através da palavra. Irmã Rosânia está falando a verdade, a gente sente mesmo, me arrepiei aqui. Tá vendo, irmã? Testifica. A irmã Rosânia está falando aqui, testifica. Por quê? Nós sentimos o movimento espiritual, nós estamos vivendo uma batalha tão intensa na nossa nação e ela está apenas começando. Nós estamos, a Mabel também, a Mabel é dessas, né, Mabel? Nós estamos vivendo uma batalha intensa na nossa nação, né? Nós sabemos que essa guerra que está na nossa nação é espiritual, ela não é uma guerra terrena, só ela é uma guerra espiritual. E ela vai se intensificar porque Deus, quando está próximo a fazer algo, o que acontece? O inimigo ele não quer ver libertação, ele não quer ver acontecer mudança, ele não quer ver. E Deus, quando tem algo a fazer, o Senhor, a nossa nação tem a promessa, né, do avivamento. Nós temos a promessa do avivamento sair da nossa nação. Deus tem levantado tantas pessoas para falar do amor dele. Deus tem levantado, nós temos visto a palavra de Deus. Você abre um vídeo e está lá a palavra de Deus. Estou falando da palavra, né? Ah, mas tem muita gente... Não, eu não tenho nada a ver com o que as pessoas estão fazendo. A nossa responsabilidade é fazer o certo. Eu nem comento. Ah, mas você viu isso na internet? Não gosto nem de saber. Ah, você viu o que fulano fez? Não quero saber. Porque o Senhor me chamou para andar o quê? Na palavra. E se eu estiver na palavra, a palavra de Deus ela vai ser pregada da forma que tem que ser. O evangelho de Deus, ele é o quê? Simples. O evangelho de Deus, ele é simples. Ele não tem... vou dar um jeitinho aqui. Essa palavra vai ser torcida. Posso fazer assim, que vai dar... Não tem jeitinho. Não tem jeitinho. A palavra, tanto para mim, tanto para você, é uma só. Ah, mas é radical demais. É radical. A Bíblia é radical. Ou é o céu ou é o inferno. Não tem outro caminho. Né? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Não tem outro caminho. Se a gente decidir entrar pela porta larga, o que nós vamos fazer? Obrigada, Sônia. Bom dia. O que vai acontecer? Nós vamos estar caminhando de passos largos, né? Para aquele lugar que ninguém quer ir, que é no inferno, né? No lago de fogo, na verdade, né? Porque a palavra de Deus vai dizer que o inferno vai ser, né, jogado dentro do lago de fogo, né? Então, é complicado. Às vezes, o inferno é o fim. Não, é o lago de fogo mesmo. Está na palavra. Então, quando nós entendemos que para orar, nós precisamos estar posicionados como filho. E para ser filho, eu preciso estar em Jesus. Aí a chave vai virar. Por quê? Nossa, eu preciso estar em Jesus para ser filho. Eu não sou um desconhecido. Quando você aceita Jesus, quando você caminha com Jesus, você confessa Jesus. Aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante do Pai. Né? Você confessa Jesus, a ordem é essa, não tem outra. Você confessa Jesus, você recebe o Espírito Santo, depois você recebe o revestimento de poder. Com você recebendo o Espírito Santo, o seu caráter é mudado, é transformado. Toda pessoa que aceita Jesus, ele aceita a vida com Cristo, a mudança de vida, o caráter dele é transformado através do Espírito Santo. E aí depois você vai fazer o quê? Você vai continuar seguindo a sua vida com Deus, andando com Deus, você vai ser revestido, permanecer o quê? Em oração, como diz a palavra, você vai ser revestido do poder do Espírito Santo. E depois que você recebe, revestido do poder do Espírito, você recebe os dons, você está apto para fazer aquilo que Jesus falou. Gente, agora vamos falar de algo sério.
os discípulos estiveram com Jesus, viram as maravilhas de Jesus. Eles viram os milagres, eles viram as orações que levanta, as orações de Jesus que ele fez, levanta paralítico, levanta da cadeira, levanta da morte, ressuscita morto, as orações de Jesus. Eles viram tudo isso. Mas mesmo eles recebendo o Espírito Santo, Jesus falou que ficai em Jerusalém, ou seja, permaneçam em oração, até que vocês recebam o revestimento de poder, né? Até que do alto sejais revestidos de poder. Para quê? Para sair pregando o evangelho. Não é de qualquer jeito que eu vou sair fazendo aquilo ali e aqui. Sabe por quê? Se eu inverter a ordem, eu vou receber muito conhecimento, mas eu não vou ter poder. Eu vou receber conhecimento, eu vou ler, eu vou comer todo tipo de livro, eu vou ler a Bíblia, mas eu não vou ter poder, eu não creio no poder, eu não tenho oração. Eu não tenho vida de oração, eu não vou receber poder, porque esses discípulos, eles tinham conhecimento, eles sabiam quem era Jesus, eles viram tudo que Jesus fez. Então o que precisava ali? Olha, vocês vão permanecer em oração. Vocês estão entendendo? Vai sinalizando aí, gente, vocês estão quietinhos. A palavra de Deus fala isso. Eles tiveram que ficar ali em oração fervorosa. Eu não imagino, descendo línguas estranhas, né? A Bíblia diz que veio um som como de um vento, não é um vento, como de um vento impetuoso. Entrou, encheu aquele ambiente. Imagina eles quietinhos, apático, né? Imagina. Igual a irmã falou, irmã, você tá gritando muito. Eu falei, irmã, eu tô movida pelo Espírito Santo de Deus. Eu tô movida por algo que é mais forte que eu. Eu tô movida por aquilo que é mais forte do que a minha capacidade, né? Não que eu não tenha domínio sobre isso, porque eu tenho domínio próprio, né? O domínio ali sobre a palavra de Deus diz que o Espírito está sujeito ao profeta, não que a gente seja profeta. Bom dia, gente, paz do Senhor. Mas eu falei, estou movida pelo poder do Espírito, e movido pelo poder do Espírito, você mergulha em águas profundas. E é bom que seja assim. Deus espera que você deseja mergulhar em águas profundas. Não fica só no raso, não. Ah, mas a minha vida espiritual até aqui foi assim. Sim, até aqui. Mas a partir de hoje você pode viver diferente com Deus. Deseja, a palavra fala, buscai os melhores dons. Ora pelos dons. Ora pelos dons, busca os melhores dons, seja cheio do Espírito Santo. Essa é a ordem para nós, né? Quando a posição é invertida, eu chego, eu não sou liberto ainda, eu aceitei Jesus tem pouco tempo, eu ainda recebi o Espírito Santo, não fui revestido de poder, não tenho conhecimento ainda. Quando o posicionamento é invertido e a pessoa entra na obra, ou ele é colocado na obra, ele está sendo colocado com um alvo no meio do peito para que Satanás venha atirar. E acerta. Acerta, porque primeiro tudo precisa de preparação. O nosso mestre, o nosso rei Jesus, ele ficou pregando a palavra. Antes de pregar a palavra, ele foi ensinado, ele foi doutrinado. Como que ele foi? Como que você fala que ele foi doutrinado? Ele foi criança também, ele foi educado, ele passou pela vida terrena, nos mostrando o nosso caminho que a gente deve seguir. Ele era levado para o templo quando ainda criança, né? Ele sendo filho de Deus, ele podia ter... A palavra de Deus fala que Jesus ali na adolescência, né? Eu não recordo se é 12 anos, ele falava de maravilhas que as pessoas ficavam, como assim? Como que ele está falando dessas coisas? Porque o conhecimento vindo do alto, mas ele teve um processo, teve uma etapa. Nem Jesus pulou etapa, nem Jesus, com todo o seu propósito, com toda a sua glória, a palavra de Deus fala, ele se desfez de toda a sua glória, e ele veio e ele andou no nosso meio. Ele não pulou etapa nenhuma, ele cumpriu tudo que o Pai falou. E por que nós queremos pular etapa como se nós tivéssemos, o que eu falo, peito de aço para poder cercar as coisas que vêm? Não, vamos ser presa para o adversário, vamos ser presa para o inimigo, né? Ah, mas aí eu tenho que falar, eu vou pregar a palavra assim, porque nós não podemos ser como esse que faz isso, que faz aquilo. Quem te colocou na posição de juiz? Quem te colocou no lugar de juiz? Nós não somos juízes. Quando você pregar a palavra, esquece quem está pregando errado. Esquece quem está fazendo errado. O Senhor não nos chamou para o juiz. O Senhor nos chamou para ministros da palavra. E de pregar o evangelho a toda criatura. Ah, mas nós não podemos ser desse jeito. Não, se você estiver pregando, estiver dentro da palavra, você não consegue nem lembrar de ninguém, nem falar de ninguém. Você só prega a palavra. A palavra de Deus, se você estiver nela, ela não te dá tempo para lembrar de quem está errando. Ah, mas tá vendo aquele irmão, não, você não vai prestar conta, você só vai prestar conta do sangue dele na sua mão se você não fizer aquilo que Deus mandou. Se Deus mandar você avisar e você não avisar, se for o sangue dele, o Senhor vai requerer das suas mãos. Mas se tem alguém fazendo, o que a palavra de Deus ela fala, né? Aquele que não é por nós, aquele que não é contra nós, ele é por nós.
Se tem alguém pregando a palavra, se não é contra aquilo que está sendo pregado, não é contra nós que estamos pregando a palavra, beleza. Se é contra, o Senhor Jesus vai livrar. E às vezes, muitas vezes, a igreja de Jesus, ela tem se preocupado mais em atacar quem está fazendo errado do que pregar a palavra. Nós temos esse instrumento poderoso, nós temos essa ferramenta poderosa que é a internet, a qual eu resisti para estar aqui. E eu falava, Deus, eu estou perdendo tempo. Senhor, como assim? Minha rede social não é só para ficar postando gatinho, florzinha ou vendendo. Não, eu preciso fazer algo. O que o Senhor quer que eu faça? Ainda que seja algo que eu não queria fazer. Ainda que seja algo que eu não queria estar... você vai ficar exposto. É difícil não ficar. É difícil porque você vai fazer o quê? Você está servindo o que há de mais importante, né? Aqui que o Senhor deixou sobre a face da terra, que é a palavra de Deus. Nós somos ministros da palavra, nós precisamos nos levantar nesse tempo, sem mimimi, sem olhar o prato do outro, o que o outro está comendo. Não, o Senhor nos chamou para falar a verdade. E essa série sobre oração, a qual nós vamos encerrar agora, ela nos posiciona, em primeiro lugar, dentro da palavra, ouvir a palavra, obedecer a palavra, andar no Espírito e viver uma vida de oração. Gente, se isso aqui for vivido, Satanás ele vai sumir da sua frente. Vai vir um problema? Vai ter dificuldade, vai. Principalmente se for poda ou crescimento, ele vai sumir da sua frente. A ordem é essa, andar na palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, se colocar na posição de filho, chegando através de Jesus, receber o Espírito Santo de Deus, e com isso você recebe o Espírito de oração, o Espírito de súplica. Você consegue clamar diante de Deus, ter prazer na presença do Senhor. Essa semana eu tenho vivido uma semana intensa de coisas assim maravilhosas na presença de Deus, estando aqui falando sobre vida de oração. Eu falei, Deus, eu nunca imaginei que eu fosse receber tanto falando, porque eu não me acho capaz de estar aqui. Eu falei, Deus, como assim eu vou falar de oração? Deus falou comigo, você gosta tanto de oração? Eu falei, Senhor, eu não vou saber discorrer sobre esse tema. O Senhor falou, abre a boca e eu a encherei. Você só precisa abrir a sua boca. Deus só precisa de um quê? Forte e corajoso. E nós não podemos, nesse tempo agora, nós estamos às portas. A nossa nação vai ser sacudida? Sim, com certeza, né? Quem convive comigo sabe, eu estou falando isso há mais de 3 anos. Vamos passar por momentos que a gente não queria passar. Mas se você é de Deus, se você guarda a sua vida de oração, se você caminha com Deus, se você está no Senhor, assim o Senhor tem compromisso com você e Ele vai guardar você de todo mal. A gente precisa o quê? Cumprir os princípios. E os princípios são onde? Na palavra. Então não tem vida de oração de sucesso sem o quê? A palavra de Deus. E nós encerramos por aqui, né? Já falamos que mais de 1 quilo hoje, né? Falamos mais de 1 quilo, falamos até engasgar. E é desse jeito. Por quê? O Senhor não chamou a gente para estar aqui fazendo de forte. Não. Tem problemas que a gente está o quê? Orando que chega, morde a fronha do travesseiro que não consegue resolver. Mas quando Deus dá uma vitória também, a gente chega e fala, Deus deu vitória. Deus trabalhou nessa causa, Deus deu vitória, né? E se você é servo de Deus, não anda com a cabeça lá no dedão do pé, dando mau testemunho do Senhor Jesus. Porque enquanto nós andamos desanimados, andamos de cabeça baixa, tem dia que vai estar triste, tem dia que vai estar triste. Mas não tem um ditado aí do servo de Deus para falar que na presença de Jesus até a tristeza salta de alegria? Sabe por quê? Eu entendo esse ditado como, no dia de tristeza, você pode estar... Ai, que pena, cheguei no final. Depois você pega, Jennifer, a live completa, eu vou deixar ela salva. Ela fica salva todos os dias, né? Ela vai ficar salva. E quando você chega na presença de Deus, você pode estar com o problema que for. Você está com o problema que for. O que vai acontecer? Você chega na presença do Pai e ali o Senhor Jesus, Ele coloca sobre você um ânimo novo. Deus renova suas forças. Deus traz algo novo para a sua vida. É isso. O Evangelho de Deus é isso. Renovo, né? Tem aquele louvor que fala, renovo, o que eu quero é renovo, renovo, toca-me, e nem mais um passo darei, nada farei sem ti, tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem. Então, quem conhece esse louvor, né?
Então, esse louvor fala de renovo. Senhor, eu não vim te pedir nada, eu só vim te pedir renovo. Então, é renovo que você quer? Receba na presença de Deus. Receba. É isso mesmo, Tati. Deus faz novas todas as coisas. Vamos orar, vamos encerrar, né, a nossa série oração dessa semana. Semana que vem é outro tema, se assim, né, aprover o Senhor. E nós estaremos aqui na segunda-feira, a partir das 7 da manhã, né, começando um tema novo, né. Se o Senhor permitir, eu vou estar avisando no Instagram, né? Senão nós já iniciamos na segunda mesmo às 7 da manhã. Geralmente eu costumo avisar antes, né? Qual é o tema que nós estaremos falando na próxima semana. O Senhor ainda não me revelou, né? O próximo. Esse de oração eu já tinha revelação antes de terminar o outro. Ainda não tenho. Estou aguardando, né? Aquilo que vem de Deus. Toma posse, Mabel, em nome de Jesus. O Senhor vai te visitar aí e trazer coisa grandiosa na presença do Senhor. Hoje é dia. E nós estamos, né, encerrando hoje. Vamos orar e vamos colocar as nossas causas. Eu vou falar, eu vou orar por você. Não, eu quero orar com você. Vou orar com você, eu estou orando com você, para que o Senhor ele venha, né, intervir, venha fazer aquilo que Ele quiser fazer na sua vida, trabalhar do jeito que você precisa, né? Eu não sei se você está precisando de algo com urgência, mas o Senhor conhece todas as suas necessidades e o Senhor manda te dizer que Ele já está enviando aquilo que você precisa. Tem alguém na live, eu não estou falando daquilo que você quer, eu estou falando de algo que você precisa muito resolver. E o Senhor Jesus, Ele já está resolvendo essa situação. Amém? Toma posse em nome de Jesus, né? Tem alguém na live que o Senhor fala isso comigo. Precisa resolver algo, tem uma necessidade de resolver algo com urgência e parece que está tudo fechado. Deus está entrando com providência em nome de Jesus. Amém? Depois só contar o testemunho se assim for da vontade do Senhor, né? Você tiver coragem de falar, Rosa, eu vim aqui, ó, Deus fez um milagre, né? Não é para a glória de ninguém, é para a glória de Deus, porque sem Jesus nós somos nada. Vamos orar? Coloca suas causas diante de Deus e vamos entregar diante do Senhor. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida dos meus irmãos, a minha vida, a minha casa, a minha família, meus filhos. Colocar, Senhor, o meu trabalho, o trabalho dos teus filhos, Senhor, dos meus irmãos. Pedir que o Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, venha trazer renovo, venha trazer, Senhor, sobre a vida dos teus filhos algo novo. Traga, Senhor, vento de novidade. Traga vento, Senhor, Pai, que venha trazer sobre eles coisas novas, grandes, Senhor. Abre portas espirituais, Senhor Deus. Portas, Senhor, Pai, de revelações extraordinárias na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos buscar em primeiro lugar o reino e as demais coisas, elas sim serão acrescentadas. Meu Senhor e meu Deus, eu não sei a necessidade, Senhor, de cada um. Eu não sei o que os Teus filhos, Senhor, Pai, estão precisando, mas o Senhor conhece e sabe. Entra aí, Senhor, onde eles estão. Entra aí segundo a Tua vontade, o Teu querer e opera, Senhor, na vida de cada um segundo a Tua necessidade. Trabalha, meu Senhor, opera, Pai, o milagre. Desça com a Tua providência na saúde, desça com a Tua providência no trabalho, desça com a providência do Senhor na vida financeira. Quebra correntes, quebra cadeias, arranca, Pai, toda a artimanha do inimigo sobre a vida deles. Deus, age no emocional, todo espírito da ansiedade, espírito de depressão, espírito, Pai, maligno, Pai, que tenta confundir essa pessoa no tudo que ela vai fazer. Que assim o Senhor esteja visitando no dia de hoje e trazendo, Pai, a Tua resposta em nome de Jesus. Nós encerramos por aqui, né? Verônica, chegou no finalzinho também, né, Verônica? Mas a paz do Senhor, a live vai ficar salva. Depois, né, quem tiver necessidade vai acompanhando e vai ficar aí. Segunda-feira, 7 da manhã, né? Nós estaremos aqui, né, no nosso Café com Palavra, né? É o café, a leitura da Bíblia, e aí nós vamos, né, aprendendo uns com os outros aqui. Fica com Cristo e até segunda, se assim o nosso Senhor Jesus permitir, nós estaremos de volta. Fica com Deus, Deus abençoe o seu dia.